Oi, vocês devem estar de saco cheio da minha infância, mas o vídeo de hoje também começa por lá. Quando eu era criança, eu tinha muitos amigos na escola. Muitos mesmo. Todos meninos. Tanto em sala de aula quanto no recreio, eu exercia sobre eles uma espécie de liderança. É sério. Deixa eu explicar. Por exemplo, eu escolhia se prestaríamos atenção na aula ou se faríamos bagunça, né? Aquela baguncinha básica. Eu definia do que brincaríamos no intervalo. Eu dividia as equipes de estudos e os projetos para a semana cultural, enfim, coisa de leonino. Leonino bicha então, né? Imagina. Caralho, como eu era controladorazinha. Aí, por volta dos 9 anos de idade, eu passei por uma experiência que me marcaria por muito tempo. O pai de um amiguinho foi buscar seu filho na escola e, ao nos ver juntos, disse que não queria mais que ele brincasse comigo porque eu parecia uma menina. Depois desse dia, eu tive de assistir aos meus amigos um a um se afastarem de mim. Talvez eu tenha virado uma fofoca entre os pais, não sei. Tudo que sei é que eu acabei sozinho com minhas revistinhas da Turma da Mônica. Acontece que a essa altura eu já era um pequeno ser social. Eu precisava de uma galera pro rolê. Eu não sabia mais ficar sozinho. Foi aí que eu procurei a companhia das meninas. Bem, no meio exclusivo delas, eu nunca consegui pôr em prática meu comando. Elas sempre deixaram bem claro que, apesar de bem-vindo, aquele lugar não era meu. Portanto, eu não poderia cagar regra sobre nada. Mas entendam, isso não me foi imposto, não houve um contrato. Éramos pequenos demais para termos entendimento formal, gente. O que rolava é que a atmosfera me dizia que o melhor seria se eu ficasse calado, quietinho na minha, pianinho, e aprendesse com elas e sobre elas antes de querer impor coisas de menino em um meio de meninas, né? Bom, diferentemente dos meus ex-amigos, minhas novas amigas não gostavam tanto de brincar. Elas preferiam passar os intervalos entre as aulas conversando muito. Horrores. Eu não sabia de onde elas tiravam todo aquele vocabulário, aquela quantidade enorme de palavras que eu nem sequer conhecia ainda. Sabe por que as mulheres falam muito? Sabe, meu bem? Porque elas sempre têm algo a dizer. Nessas conversas, às vezes elas falavam sobre meninos. Geralmente sobre o quanto nos achavam feios, arengueiros, atrevidos, barulhentos, mal-educados e fedidos. Logo quando me deixaram andar com elas, bem no comecinho da nossa amizade, as meninas cochichavam entre si e me deixavam de fora dos assuntos que pareciam os mais interessantes. Afinal, eu talvez fosse um infiltrado do exército inimigo, ou sei lá mais o que aquelas doidas pensavam de mim. Mas com o tempo, depois que minha fidelidade foi posta à prova diversas vezes, eu passei a ser uma delas. E essa conquista me causou muitos problemas no colégio. Foi nessa época que passei a ser xingado pelos meus antigos amigos de todas as palavras horríveis que acompanham os homens gays desde a infância até a vida adulta. Eles precisavam provar para os mais velhos que não gostavam mais de mim. Precisavam apagar o passado de camaradagem que havíamos compartilhado, né, durante tanto tempo. Precisavam garantir que não haviam ido ao banheiro comigo. Suas pequenas investidas homofóbicas me paralisavam. Me deixavam tão triste que eu me sentia incapaz de reagir. Ah, mas já as minhas amigas, meu bem, elas tomavam minha frente, sabe? Apontavam seus defeitos ridículos, né? Os defeitos dos meus jovens agressores, fazendo piada de seus desempenhos escolares, o que os constrangia e os mantinha ao menos até o dia seguinte, afastados de mim. Não importava o quanto todos me criticassem. Eu era uma das meninas e isso me fazia muito feliz. Era maravilhoso ser uma delas. Elas não brincavam de bater umas nas outras, ou de encher de lixo a mochila de um colega mais fraco. Elas faziam colagens incríveis, com muito glitter e areia prateada,
tinham cadernos organizados e com capas com cobertura de papel veludo. E como eu, elas também adoravam ler. Foi ali, convivendo com elas, que eu descobri que eu podia ser o melhor desses dois mundos. Eu era uma das meninas, mas não me sentia uma menina. Eu era um menino que descobriu muito cedo as vantagens de se ter uma amizade sincera com o sexo oposto. Com o tempo, nossa turma cresceu, se diversificou, adotamos todos os meninos e meninas com os quais ninguém brincava ou queria falar. E quando nos tornamos muitos, ninguém se meteu mais a besta com a gente. Claro, sempre havia um ou outro idiota do 8º ano roubando lanche ou sujando a farda de um dos nossos. Mas sempre estávamos ali para nos defender e nos amparar, como um time. Talvez essa tenha sido a maior lição que eu aprendi com as meninas, antes mesmo de que ela virasse o bordão que hoje impera em nossas redes sociais. Ninguém solta a mão de ninguém. Minhas amigas de infância tornaram-se adolescentes e depois mulheres. É a vida. Tenho pouco contato com elas hoje em dia, mas fiz tantas outras amizades com meninas incríveis que é como se minhas amigas do colégio ainda estivessem aqui, me ensinando a ser forte. Não à toa, todas as minhas grandes primeiras experiências eu vivi com mulheres. O primeiro beijo, a primeira transa, a primeira vez que... Ai, nossa, aquela suor no meu olho. A primeira vez que falei para alguém sobre minha orientação sexual, a primeira seleção na Casa de Cultura Britânica, a primeira visita ao teatro, o primeiro vestibular, o primeiro seminário de teoria da literatura. Os homens também fazem parte da minha vida. Muitos deles são amigos inestimáveis, já outros, infelizmente, até hoje não passam de moleques inseguros no recreio da escola, infelizmente. As meninas me presentearam com a possibilidade de um mundo mais amplo, mais diverso, mais aberto. Por isso hoje sofro tanto com as histórias terríveis de estupros e feminicídios. Se em suas infâncias os agressores dessas mulheres tivessem tido a oportunidade que eu tive, a de ter uma empatia pelo sexo oposto, a saúde mental, o amor próprio e a vida de muita gente teria sido poupada. Não tenho dúvidas nenhuma de que meninos gays tiram da amizade que desfrutam com as meninas parte significativa de sua força para seguir em frente. Meninos héteros ganhariam muito se fizessem o mesmo. Há algo no feminino que nossa masculinidade não sintetiza sozinha. Ela precisa interagir com o sexo oposto para produzir a enzima que nos protege de nossa própria violência. Isso não tem nada a ver com delicadeza, tem a ver com força. Apenas homens fortes não saem correndo diante da possibilidade de uma DR. Quem resolve as coisas na porrada, na pancadaria, não passa de um covarde inseguro escondido sob a massa bruta adquirida no crossfit. Meninos, por favor, pelo bem do nosso próprio futuro, parem de sabotar as meninas e, de quebra, aprendam com elas uma maneira menos estúpida de viver. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não é uma data para dar flores à namorada ou levar a esposa a um motel caro. É uma data para repensarmos como tratamos nossas mães, irmãs, tias, primas, amigas, companheiras e também todas aquelas mulheres que não conhecemos. Sim, não adianta tratar bem as mulheres que fazem parte do nosso convívio e ser um babaca com todas as outras. Quer dar um presente para todas as mulheres? Um que elas realmente apreciem o valor? Dê a elas respeito, dê apoio para o projeto delas, dê ouvidos ao que elas têm a dizer, se engaje na luta contra o machismo. Enfim, dê espaço para que o feminino lhe transforme em um cara mais bacana. Tá ok? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.